Agora eu quero chamar a tua atenção, é urgente aqui, a gente vai voltar agora a falar do caso Raíssa, morta pelo humorista Marcelo Alves. O Leonardo Gomes está agora com exclusividade, vai conversar com o filho do Marcelo. Ele teria envolvimento com o crime, o que ele vai trazer de informação para esclarecer o que aconteceu, Léo? A gente está aqui com o Johnny, Dr. Caio Percival também. A gente vai conversar com eles na sequência para saber o que ele tem a dizer. Ele que responde o processo em liberdade depois de pagar uma fiança de aproximadamente R$500 na noite de ontem, mas hoje esteve aqui na delegacia para registrar ameaças. E a gente vai entender isso daqui a pouco. Mas antes, vamos entender as últimas atualizações deste caso, agora na reportagem de Beatriz Freiner. Eu espero justiça, eu espero que ele continue preso, tanto ele quanto o filho dele. Não só a família que quer justiça, não. É o Brasil todo que quer justiça contra ele, porque o que ele fez com ela foi bárbaro. O pedido indignado por justiça é da irmã de Raíssa, Suelen. A esperança da família era de chegar em Curitiba para ajudar nas buscas, para encontrar ela viva. A confirmação da morte da jovem Miss veio no meio da viagem. Mais de 2.000 quilômetros entre Paulo Afonso, na Bahia, e Curitiba, no Paraná. O que deixa saudade daquele sorriso lindo dela ligar pra gente, sempre feliz. Se ela estivesse triste, ela nunca ia demonstrar que estava triste. Então isso que vai doer, porque todos os dias, a primeira coisa que ela fazia era ligar para a família, para dar bom dia. Se ia dormir, ligava para a família para dar boa noite, para dar benção para a mãe, para as tias. Depois de 7 dias desaparecida, Raíssa foi encontrada morta em uma área de mata na região metropolitana de Curitiba. O assassino, confesso, um amigo da família, Marcelo Alves dos Santos, de 43 anos. Na delegacia, ele entrou em silêncio. Marcelo, o que aconteceu com a Raíssa? Não vai falar nada? Mas frente a frente com a delegada, falou. Contou que matou a jovem, que esganou Raíssa usando um lacre plástico. Disse que fez isso depois de se declarar para a jovem e não ser correspondido. Disse que foi no calor da emoção. Confessou o crime, mostrou onde enterrou o corpo. Mas será que tudo o que ele disse é verdade? Primeiro ponto, Raíssa não foi morta como ele contou. Não há sinais do uso de um lacre plástico. Pelas lesões, principalmente no pescoço e clavícula da vítima, é que houve possivelmente uma situação de esganadura, ele esgana ela com as mãos, talvez até tenha prensado o corpo dela ali, e aí depois passa uma sacola também asfixiando a vítima. E a sacola foi vista, quando a gente consegue o corpo, a gente consegue apurar isso também. Segunda colocação. O crime não aconteceu no calor da emoção, foi premeditado. Praticamente demonstrado que houve já uma preparação para essa ocultação do cadáver. Então, ele tinha em mente desde o início matar a Raíssa e ocultar esse cadáver. Por quê? Os materiais, ele na delegacia tinha dito que ele tinha muitas ferramentas ali, então ferramentas do trabalho dele que tinha em casa, que ele usou para esconder, principalmente embalar o corpo da Raíssa para escondê-lo posteriormente. Mas o que aconteceu? Quando a gente foi até a casa dele, não tinha nenhum desses materiais. Isso também quebra a versão do acusado de que tudo ali aconteceu por um acaso. Terceiro ponto, algo que ele não contou, mas há suspeitas de que Raíssa tenha sido dopada. E o legista também chamou atenção e falando comigo, ele fala, olha, eu acredito que ela pode ter sido de alguma forma drogada, dopada. Por quê? Porque não há nenhuma evidência de luta, de defesa no corpo dessa vítima. Então, dá a impressão de que ela não tinha, ela pode ter sido dopada quando foi morta. 4. Marcelo, que se diz arrependido, tentou despistar a família de Raíssa. Nessa ligação, enquanto Raíssa era procurada, ele se esquivou de respostas. Nunca tive intenção, nem tenho intenção, nunca tive de fazer mal nenhum a Raíssa. Mas você já fez mal a ela? Não. Já olhou com ela com outros olhos? Com todos os olhos. Com todos os olhos?
Amigo. Eu não sei se isso pode tranquilizar mais os familiares, não sei. Mas de segunda e terça em diante ele já esclarece algumas coisas, não sei se é isso que eu posso dizer. Se ela já estiver morta, nem sei se consola, né? O que é E a gente está aqui comprometido com o Johnny, o Dr. Caio Percival. Johnny, a gente tem pouco tempo para a gente poder entender. Você é motoboy, estava fazendo entrega no dia em que a Raíssa é morta. Seu pai te chama para ir na tua casa, diz, filho, vem almoçar, você consegue chegar lá e já encontra o teu pai nervoso. E o teu pai diz que a Raíssa está morta. Aí ele aponta pro quarto. E o que você encontra? Quando eu chego em casa, que eu me deparo com aquela situação, ele me pedindo só pra não me desesperar. Não se desespera, e eu fui pra casa pra almoçar. Eu esperava encontrar um almoço. E quando ele fala não se desespera, eu comecei a perceber que tinha algo estranho. E esperei ele rir. Eu falei, pai, o que aconteceu? O que é que tá acontecendo? Fala. E ele tava muito desesperado, sem saber o que fazer. E ele falou, a Raíssa. Só que fazia algum tempo que a gente já não tinha contato, eu e a Raíssa. Sabia que eles tinham contato, mas eu não sabia. E aí você encontra a Raíssa já morta no quarto do seu pai, é isso? Isso. Eu pergunto pra ele, o que tem a Raíssa? Aí é onde que ele fala, faleceu. Eu perguntei, como assim faleceu, pai? E daí me subiu um tremor, né? Comecei a me desesperar e perguntei aonde. E ele apontou para o quarto. Quando eu fui até o quarto, eu abri a porta do quarto e ela já estava deparada já em cima da cama, já estava coberta. Já estava com o saco plástico, tudo aquilo e com o rosto coberto. O porquê que você resolve ajudar o seu pai no transporte do corpo? No momento de desespero, por amor e compaixão ao meu pai, eu sei que eu errei, não estou aqui para justificar o meu erro, mas para assumir ele. Mas foi por pura compaixão, por amor, na hora do desespero. Eu nunca cometi um crime, ele nunca tinha cometido um crime, mas falando por mim, eu entrei em desespero, eu não sabia o que fazer, e naquele momento, no calor da emoção, eu dirigi o carro. Quando você vê o corpo da Raíssa, você lembra de algum detalhe? Qual que era a imagem que você tem guardada na memória? Qual que é a imagem? A imagem é muito triste, né? Porque a gente não pode desejar isso pra exatamente ninguém. Mas o que exatamente você viu? Ela estava já coberta, estava com muito sangue, ferimento? Não, a Raíssa ela já estava totalmente coberta. Você não conseguia ver a pele, nada? Nada. Rosto, nada. Pescoço, nada? Nada, tava totalmente coberto e eu não tive a coragem de realmente mexer ali pra ver se é realmente ela. Ele só me falou que era ela, eu acreditei. Quando o seu pai conta o que aconteceu, ele chegou a dizer se ela desmaiou, ficou dopada, algo nesse sentido? O desespero era muito grande no momento do calor, porque isso é uma tragédia. No momento de emoção, você não consegue perguntar detalhes. Você só quer que a situação se resolva e se pergunta o que é que está acontecendo. Você não pensou em entregar o seu pai para a polícia, já que era um crime, é um assassinato? A primeira coisa que eu pensei realmente foi entregar ele. Tanto que o que eu pedi para ele foi que ele se entregasse, porque aquilo ali é uma vida. É uma vida. E eu cresci com a Raíssa. Johnny, a gente teve acesso a áudios que pessoas próximas à Raíssa receberam, inclusive familiares, onde você fala e conta que ela iria de fato para São Paulo, que você não sabe o que aconteceu porque ela pegou um motorista de aplicativo e se mandou. Até você usa esse termo. Por que você mentiu para a família da Raíssa nesse momento enquanto ela era dada como desaparecida? Qual que era a tua intenção? A minha intenção era de desespero, porque... Você acobertou teu pai? Sem querer, acabei cobertando ele. Porque quando eu até visitei a casa das amigas dela, o meu maior desejo era entregar meu pai. Só que eu não conseguia. Dividido, eu não sabia se... Eu sabia que, pela razão, eu deveria entregar ele. O coração de filho falou mais alto. O coração de filho falou mais alto, infelizmente. Você tem consciência que o teu pai vai ficar preso quase 20 anos? Sim, ele deve pagar pelo que ele fez, cara. Infelizmente, ele é meu pai, mas isso eu não posso... O que você tem a dizer para a família da Raíssa nesse momento? Porque com certeza eles estão assistindo nesse momento e querem que a justiça seja feita. Sabem que o teu pai
cometeu um assassinato? Pra família da Raíssa, só tenho a pedir perdão. Perdão. Eu não tenho perdão tanto por mim quanto por ele, porque ele não tá aqui pra pedir perdão. De nenhuma forma, não é só porque é a família da Raíssa que eu conheço ela. Você já conversou com o seu pai? Você acha que ele realmente está arrependido? Ele tem arrependimento no coração do que ele fez? Eu sinto que ele sente arrependimento no que fez, no fundo do coração. O que ele disse pra você, nessas poucas palavras que você conseguiu trocar com ele? Que foi a pior tragédia que poderia ter acontecido na vida dele e que isso acabou com a vida dele. Bitar, o Bitar tá acompanhando a gente, tem uma pergunta pra você, eu vou repassar pra ti. Pode falar, Bitar. Johnny, primeiro, só um segundinho, uma pergunta, última pergunta. Primeiro, obrigado por nos receber, mas o teu pai, quando ele fala pra você o que aconteceu, ele fala de discussão porque o que a delegada fala é o seguinte, não teve briga. E o legista, o perito, fala pra delegado, ó, acontece que ela pode ter sido dopada, não teve briga dentro da casa. O que aconteceu dentro daquela casa? O que teu pai fala que aconteceu dentro daquela casa? O que aconteceu naquela casa? Se teve alguma discussão nesse sentido? O que ele disse? Ele não me fala absolutamente nada, eu insisto pra ele perguntando o que realmente aconteceu, o que levou ele a fazer aquilo, de que forma que foi, mas ele não fala absolutamente nada, ele não consegue se expor, ele... Você sabia que ele era apaixonado por ela? De nenhuma forma. Foi uma surpresa? Foi uma surpresa. Eu não sabia nem que eles mantinham tantos contatos. Não sabia de nenhuma forma. Nem da viagem eu sabia. Uma última pergunta agora de verdade. Você sabia do carro que ele tinha emprestado desse amigo, desse vizinho? Você sabia desse carro? Eu sabia do carro, mas... Por que ele tinha emprestado esse carro? Mas ele tinha perguntado pra mim se tinha como pegar esse carro emprestado, mas ele não falou pra quê. Você acha que ele pegou esse carro pra transportar o corpo da Raíssa? Agora, nesse momento, a minha razão fala que sim. Mas quando ele falou pra mim, eu acreditei realmente no que ele me falou. A gente vai conversar com o Dr. Caio Percival também. Agradeço, Johnny, por ter falado com a gente. Esse é um ponto delicado, doutor. A gente tem o filho dizendo que talvez o crime possa ter sido planejado. Essa questão do carro é muito delicada, gostaria de ouvir do senhor o que a gente pode dizer, uma vez que o carro é emprestado, foi confirmado isso pelo proprietário do veículo, um dia antes do crime. E segundo a delegada, segundo o depoimento dessa pessoa, teria dito, olha, a gente emprestou o carro para carregar uma estante. E aí no outro dia acontece esse assassinato. Afinal de contas, o cliente do senhor pegou esse carro já imaginando que iria carregar o corpo da Raíssa? Efetivamente que não. Primeiramente, boa noite, Paulo Gomes. Nós não temos nenhum ingrediente aqui que possa levar à premeditação. Premeditação é o crime arquitetado, é o crime preparado. Jamais ele pegaria o carro, iria buscar a Raíssa frente à casa das amigas, com elas todas vendo, ou seja, deixando testemunhas, registros, vídeos, depois passaria efetivamente aí por lombadas sinalizadas, por câmeras, o celular dele presente a todo momento, e nós sabemos hoje que a herb é fácil de pegar. Então seria uma coincidência, então, doutor, ele ter pego o carro para carregar uma estante e aí acontece esse assassinato e o carro é usado para o transporte? Não, efetivamente ele queria se declarar. Isso quem está dizendo foi ele. Ele disse isso em delegacia, disse que queria efetivamente se declarar para ela, que não era essa a finalidade de arrebatar ela para ir para São Paulo, que mentiu para ela para que tivesse um momento com ela para se declarar, já vinha alimentando essa paixão durante muito tempo, e efetivamente a menina ficou braba, começou a xingar, recusou esse amor, e aí, dominado por uma violenta emoção, efetivamente acabou sendo tragado pelo crime. Doutor, pra gente entender, acho que o senhor também reconhece isso, uma mentira que a gente tem aí que ele contou pra Raíssa, que eu acredito que já é um fato, que ele pode até ter reconhecido, o senhor corrija se estiver errado, é quando ele convida a Raíssa para, ou melhor, apresenta essa oportunidade de emprego no estado de São Paulo. Isso foi uma mentira. Então, ele apresenta essa mentira como uma armadilha para assassiná-la? Evidentemente que não. Eu já falei que não tem ingrediente aqui de premeditação para matar. Ele conta essa mentira para ela porque queria ter um momento com ela para poder se declarar. É isso que ele conta em delegacia, isso aqui são as palavras dele. E agora veja, por que ele estaria mentindo se ele veio aqui na delegacia, colaborou com a justiça, entrega o corpo? Não é o caso, por exemplo, da Elisa Samúdio, que até hoje a família não conseguiu dar um enterro digno. Por que nós não iríamos acreditar num homem que vem aqui se apresenta? Caso Isis, por exemplo, então ele vem aqui, se apresenta, colabora com a justiça,
poupa os esforços, inclusive da autoridade policial, que nem tinha mandado de prisão contra ele aqui. Por falar em autoridade policial, hoje houve inclusive essas informações que o senhor confrontou aquilo que a delegada mais cedo falou para a imprensa, obviamente também para a RIC TV, com relação aos primeiros, eu não diria nem resultado, mas as primeiras informações extraoficiais dos laudos periciais, sim. Onde não teria sido encontrado nada na casa que corroborasse com a versão que ele teria dado, sim. De que pode ser uma esganadura. O que o senhor resumidamente tem a dizer quanto a isso? Isso daí são informações precipitadas, prematuras, clandestinas, não oficiais. O exame de necropsia ainda não veio aos autos. Nós não sabemos efetivamente qual foi a causa da morte e quais as lesões que esse corpo, que estava mais de uma semana enterrado, apresenta. Então são informações que carecem, evidentemente, de serem confirmadas. Não dá para a autoridade policial sair aqui apresentando hipóteses investigativas antes de vir o laudo. Como é que ela vai dar o resultado de um exame quando o exame ainda não veio? Seria prognosticar ali uma doença pro paciente muito prematuramente, antes que o laudo efetivamente tivesse aportado às suas mãos. Ou seja, o cliente do senhor, para encerrar, não mente e ele faz questão de que a justiça seja feita nesse caso. Com certeza. Ele se apresenta aqui, segundo a versão dele, é uma versão fidedigna, vem se confirmando nas investigações e ele espera responder o processo sim, dentro dos estritos limites da lei. Quer responder, vai ficar preso sim, e isso tem que ser levado em consideração. Muitas vezes a defesa fica numa posição difícil. Às vezes acontece caso de que se nega o fato, vem e execram o acusado. Outras vezes vem e confessa, tá ruim. Quer dizer, nunca tá bom, a defesa está sempre errada. Obrigado, doutor Caio Percival, conversou com a gente ao vivo aqui no Cidade Alerta e contando essas questões que nesse momento são delicadas, mas esta do carro parece realmente chamar bastante atenção. O que a gente imagina que talvez seja uma coincidência, o veículo ter sido emprestado para carregar uma estante, mas aí a gente tem esses argumentos agora, embora o filho, ao vivo aqui no Cidade Alerta, diz que a razão, nesse momento, diz que talvez o crime possa realmente ter sido planejado. A gente segue por aqui na delegacia e traremos atualizações a qualquer momento desse caso que está chamando muito a atenção de todos. Bitar. Léo, muito obrigado e parabéns pela pergunta sobre o carro. O filho falou, agora eu acredito que meu pai pegou esse carro para carregar o corpo dela. Eu acredito que sim, e esse carro foi emprestado um dia antes. O filho entregou o pai. Aí o advogado vem, é como se a gente, a polícia tivesse que agradecer o cara por ele falar onde está o corpo da pessoa que ele matou? Que inversão de valores é essa? Se ele é assassino, ele tem que falar onde está o corpo. É o mínimo que se espera numa situação como essa. Ah, não, mas ele está fazendo certo porque ele está ajudando a polícia. Não está ajudando. Se ele deu versões que não são condizentes com o que a polícia apurou, ele falou que ele fez aquele enforca-gato nela, com aquele pedaço de plástico. A perícia já veio falar, não, tinha saco na cabeça dela e a princípio, esganadura. Outra situação, não teve briga, não teve luta corporal, não teve nenhuma reação no corpo dela que demonstrasse isso. E aí o que acontece? Ele só falou onde estava o corpo só para diminuir a pena. Só para isso. Não é porque ele tá arrependido do que aconteceu, tô arrependido que eu matei. Ele nem chorou ali na saída, gente. Que isso? Sabe, então, que me perdoe, advogado, mas essa história é digno de aplauso, que ele entregou, que ele tá ajudando. Isso é o mínimo que tem que fazer, ele é assassino. Ele matou uma menina que tinha vários sonhos, ele enganou essa menina para levar para casa dele. Essa menina foi encontrada morta na cama dele. Então, o que a gente espera disso é só que a polícia mantenha preso esse homem, que a justiça seja feita e que ele fique muito mais tempo na prisão, fique mais de 20 anos na prisão. E o filho também. O filho tem que responder. Ai, mas eu tava ajudando meu pai. Não é ajudar o pai, você simplesmente... Você se emocionar é uma lágrima de crocodilo pra mim. Porque você ajudou teu pai a esconder um corpo na região metropolitana de Curitiba. Vocês tiveram uma semana pra planejar uma história na cabeça de vocês. Ai, ele se entregou. Não, uma semana mandaram áudio pra família, pras amigas, falando, ai, eu acho que ela saiu com outro motorista, que eu não sei se é amigo ou se ela pediu por um aplicativo. Vocês armaram essa história na cabeça de vocês e nada me tira isso da cabeça. E a polícia está desconstruindo essa versão que vocês montaram. É isso que está acontecendo. Não o contrário, não, ele está ajudando a polícia. Não.
Tentou dificultar o trabalho da polícia, sim. Só se entregou na hora que sabia que a casa ia cair. Ponto final.